Bom, pessoal, eu acho que são 12h05 agora, respeitando o pessoal que chegou no horário, eu acho que a gente já pode começar, né? Então, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Pisinato, né? Sócio-diretor da Quixer. Conosco está o Luiz Negri também, tá? Que é o nosso sócio também, e a Carla Romanel aí, que está acompanhando, tá, o nosso evento aí, tá bom? Bom, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí, e só para poder informar, nós vamos gravar, estamos gravando esse evento, nós vamos posteriormente disponibilizar nossa plataforma lá no YouTube e deixar disponível para vocês poderem ver e compartilhar no momento que vocês acharem que seria mais conveniente. Então, como está sendo gravado, né, e existe uma grande possibilidade de a gente estar coletando dado pessoal seu, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria que vocês, se possível, né, deixassem a tua câmera de vídeo desligada, tá? E se quiser descaracterizar seu nome, não tem problema nenhum, tá? Tanto que durante as gravações não vai aparecer o seu nome. Se você deixar a tela desligada, então que não há problema nenhum, tá? Você fica no anonimato aí, tá bom? Bom, começando, né? Bom, começando a nossa apresentação, tá? Primeiro, o principal objetivo nosso aqui do nosso evento é realmente discutir um pouquinho, apresentar as principais mudanças que tiveram nessa terceira edição do APQP, incluindo também esse novo manual, que é o Manual do Plano de Controle. Tá? Só que antes disso, gostaria de fazer a apresentação para quem não conhece a ActiShare, quem é a ActiShare. Tá? Somos uma empresa diferenciada, e eu digo isso porque, primeiro, que é uma empresa nova, né? E eu até brinco com a turma, né? Que é uma empresa nova cheia de profissional velho. Tá? Nós somos no mercado há mais de 35 anos, em termos de experiência, tá ok? Sendo desses 35 anos, tá? Basicamente estamos falando, tá? No meu caso, do Luiz Negri, nosso sócio, tá? Nós trabalhamos, todos nós trabalhamos em outra empresa de consultoria, nós dois aqui por mais de 15 anos, né? E o Paulo Raffner também por mais de 22 anos, aproximadamente, ok? Então, nós montamos a ActiShare, uma empresa de solução de treinamento, consultoria e sistema de gestão, com viés muito forte também, e tanto eu como o Luiz Neves, no mercado automotivo, tá? E o Paulo Raffner em demais sistemas de gestão, tá? E em menos de 2 anos, né, da fundação da ActiShare, ok? Nós fomos qualificados pelo Grupo Stellantis como training provider de um treinamento específico chamado Risk Management, nessa época da FCA. Nós sabemos que a Stellantis está numa fase de revisão, basicamente, de todos os requisitos delas, as metodologias, né? Um deles é o APTP-54, que saiu recentemente, foi nesse ano, né? E, e aí as demais são em fase de validação e ajuste. Tá bom? Bom, dentro dessa jornada, isso aqui é alguns exemplos de alguns clientes que nós tivemos ao longo da nossa jornada de 3 anos. Tá? Então, basicamente, esses são alguns clientes que nós fizemos serviços, treinamento, consultoria, tá? Durante esses 3 anos ali. Tá? Bom, além disso, uma das coisas que eu acho que é interessante compartilhar com vocês é por uma tendência muito grande no mercado de requisito específico de uma montadora, basicamente a Volkswagen, tá? A necessidade da obtenção do selo do TISAX, que não é certificação de obtenção de selo, ok? E aí nós temos uma solução específica customizada também para isso, tanto que um dos nossos clientes, eles receberam, tá, esse selo, tá? E esse é um atestado de capacitação nossa aí, tá bom? Bom, com esse advento do TISAX, uma das coisas que nós desenvolvemos também, como uma empresa de solução em termos de competência, que é o caso da Share, nós desenvolvemos uma plataforma também, basicamente para poder suportar um requisito legal, que é aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós temos uma plataforma desenvolvida por nós, que tem uma estrutura de LMS própria, né?
algumas outras soluções voltadas para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, com diagnóstico online, da mesma forma que uma análise de risco voltada ao relatório de impacto de proteção de dados também, ok? Bem, nós, como empresa, né, nós temos um propósito, e o nosso propósito, ele visa, né, como toda e qualquer empresa de consultoria, né, geralmente as empresas de consultoria têm o objetivo de criar vínculo com seus clientes. Não, nós gostaríamos de fidelizar, mas o nosso objetivo é impulsionar as pessoas, né, para que elas possam impulsionar suas empresas, isso como um propósito, sendo que a nossa missão seria desenvolver e compartilhar conhecimento por meio de serviços, tanto de assessoria, coaching, treinamento, e a nossa visão sempre ser lembrada como uma grande parceira de caminhada e escolha preferencial dos nossos clientes e amigos. Okay? E aqui seria a nossa atuação, né? Então, nós temos um leque de soluções, não só do automotivo, mas qualidade, laboratório, gestão de negócio, sistemas de gestão, tanto ambiental, energia, segurança, saúde ocupacional, ativos, que está tendo uma demanda muito interessante, assim como energia também, e segurança de informação, a própria TISAC de 27.000. Tá? Bom, nossa apresentação vai estar dividida basicamente em 3 partes ali. Tá? Primeira parte, nós estamos falando da transição do novo APQP. Nós vamos estar falando do novo manual e plano de controle, e uma das coisas que existe do plano de controle, que eu acho interessante, é a construção do plano de controle, tá? Ser feita de uma forma bem consistente, tendo uma aderência, uma correlação um pouco mais robusta com relação aos corpos automotivos aí, tá? Bem, existe no final, tá, um momento que aquilo que a gente tiver em termos de dúvida, por favor, tá, nós estaremos respondendo as dúvidas de vocês, se a gente souber a dúvida, né, lógico, né, se a gente souber as respostas, perdão. E para isso, seria muito interessante se vocês mandassem as perguntas que vocês têm direto para o chat do Luiz Negri, ok? No chat privado dele. E isso vale também para o certificado que a gente vai estar emitindo. Então, por favor, se você quer receber o certificado, e até uma cópia desse material, a gente pode disponibilizar para vocês, sem dúvida nenhuma, tá? Por favor, informe o seu nome completo e o seu e-mail para você poder receber tanto o certificado como o material, mas isso, por favor, no chat privado ou direto com o Luiz Neto, ok? Bom, vamos começar, né? Começando pelo APQP. Primeiro, no fundo, a origem do APQP, ele surgiu do próprio IAG. Se nós pensarmos na estrutura da IATE, que é uma associação de algumas montadoras e algumas associações nacionais, né? O próprio APQP, ele surgiu como manual do IAG. Tá? Só que a gente não pode esquecer de uma coisa que é importante. No site da IATF, existe um negócio chamado requisito específico de cliente. Então, ele sobrepõe, tá, aquilo que foi definido no próprio APQP. Ok? Mas, antes de tudo, né, o que é esse tal de APQP? Tá? Se nós pegarmos a norma da IATF e formos, por exemplo, na cláusula 8.1, Planejamento e Controle Operacional, nós vamos estar vendo que esse APQP, no fundo, ele é um leque que envolve desde a seção 8.2, que é a identificação dos requisitos, né, tanto de produtos e serviços. Da mesma forma, toda a parte de projeto e desenvolvimento, e aí existe um link muito forte com relação àquilo que a gente chama de PMEA, tanto para projeto de produto como para projeto de processo de manufatura. A parte de seleção de fornecedores, seleção, desenvolvimento, qualificação de fornecedores. Manufatura, em cima dos controles que foram devidamente definidos, né, e estabelecidos durante esse planejamento, critérios de aceitação para a liberação do produto, e assim como em situações de não conformidade, qual seria a reação ou seja, o tratamento das não conformidades aí. Tá? Bem, existe, nessa versão nova do manual, após o prefácio, existe eu não gostaria de chamar de um capítulo, tá? Porque depois as fases eles chamam de capítulo, ok? Mas existe o iniciando, e
eles acrescentaram uma coisa extremamente importante, que é a questão de sourcing, né? Então, o que ele recomenda, né? Basicamente, é a colaboração de compras da organização com a equipe do APQP no processo de seleção de fornecedores. E, para isso, ele definiu uma sub-item, que é o 05.1, que fala sobre avaliação de fornecedores de alto risco. E aqui ele estabelece também algumas regrinhas, tá? Como é que a gente poderia identificar esses fornecedores de alto risco? Em que categoria ele estaria? Fornecedor de alto risco seria talvez um novo fornecedor para a organização, no qual você não tem histórico nenhum, assim como um novo local, um site, uma situação de greenfield ou brownfield. Greenfield é uma planta nova, né? E talvez até do mesmo fornecedor corrente que você tem, assim como um brownfield, que é uma ampliação da operação dele. Às vezes, um histórico de má qualidade, assim como problemas históricos que possam ter resultado em problemas de qualidade no cliente, ou seja, spills. Responsável por uma ou mais incidências de histórico de ações de campo, componentes fornecidos possuem requisitos de segurança regulamentares, apesar de eu ter um bom desempenho desse fornecedor, isso sinaliza uma situação de risco. Falha de componentes com classificação de severidade 8 ou maior no PME, e aí ele faz sempre uma menção ao manual, esse novo manual do PME do AIAG-VDA, em primeira edição. Histórico de baixo desempenho no lançamento, os problemas que acontecem no início do fornecimento, ou uma nova tecnologia também, ou não há nenhum sistema de gestão. Tá? Nesse caso especificamente, ele sempre sugere ou recomenda evitar fornecedores de alto risco, mas nem sempre isso é possível, porque a gente sabe que no mundo real, né, tá? Nem sempre isso é possível. Aí, ok? Bem, falando em termos de cronograma, né, do planejamento avançado da qualidade, tá? Nós temos aqui basicamente aquilo que a gente chama de fase 1. Então, basicamente, o que mudou nessa fase 1 em termos de tarefas aí? Houve um incremento de 4 tarefas na fase 1, nós vamos estar explorando elas aqui. Assim como na fase 2, não houve nenhum incremento entre as tarefas, tá? Ok? E se a gente fizer uma equivalência entre a segunda edição e a terceira edição, algumas semânticas, algumas terminologias, tá? Na fase 3, houve uma redução de uma tarefa, e qual tarefa? E era a tarefa 3.5, que é a matriz de características. Tá? Então, eles excluíram aquela matriz de características, tá? da fase 3. Na fase 4, basicamente, 8 tarefas foram mantidas. Tá? E na fase 5, que é a fase da vida séria, que é a fase que a gente vai estar, no fundo, provendo as melhorias através da gestão das mudanças, né? Tanto muitas vezes solicitando mudança de produto como de processo também. Basicamente, estamos falando de 4 tarefas aqui que são equivalentes a isso, basicamente iguais. Tá? Então, se nós pensarmos em termos de houve um grande incremento na quantidade de tarefas do APQP, a minha percepção e a minha opinião é o seguinte: não houve. Né? Houve o seguinte: saiu de 49, vamos chamar assim, tarefas, tá? E isso foi para 52 tarefas aí, ok? Por quê? Porque 4 tarefas foram acrescentadas na fase 1, só que houve a redução na fase 3 de uma tarefa, que é uma trilha característica ali, tá? Bem, dando sequência aqui, vamos começar a entrar um pouquinho no mérito das principais mudanças, que, na nossa opinião, são consideradas mais relevantes aí. Bom, basicamente a gente está falando do capítulo 1, que é o planejar e definir o programa. E no capítulo 1, houve implemento de quais tarefas? Primeiro, planejamento da capacidade produtiva, implementação da gestão de mudança, métricas do programa do APQP e a última, que é a plano de mitigação e avaliação de risco. Vamos explorar cada uma dessas aqui. Tá? Primeiro, planejamento da capacidade, isso como extrato, o que ele inseriu ali? Tá? Primeiro, nós sabemos que durante o desenvolvimento do produto, até mesmo numa cotação, uma das coisas que a gente se preocupa realmente é atender o volume contratado. Tá? E isso já era uma prática.
Nossa, tá? Tanto que existiam requisitos específicos de cliente que já mencionavam isso daí também, e um dos requisitos específicos de cliente, tá, mencionava justamente essa prática. E qual que seria? Primeiro, a organização tem que demonstrar sua capacidade de entender os requisitos contratuais do cliente ao longo da vida do programa. Então, estamos falando o seguinte, de eu ter que demonstrar essa minha capacidade de atender o volume ao longo da vida, durante a vida séria, aí, até basicamente, basicamente a finalização, tá, do programa em si. Tá? Ok? Ou seja, por meio da análise da capacidade do sistema e do run to rate real de produção para verificar a precisão dessa análise. Porém, o que ele pede aqui também é o seguinte, aí a gente começa a fazer algumas conexões com algum requisito específico, tá, de cliente. Por exemplo, né, o antigo GP9 da GM, ele mencionava isso como sendo uma regra, que a organização deveria, né, ou seja, nesse caso deve, confirmar por escrito que todos os subfornecedores, tiers, que fornecem peças ou serviços, atendem a todos os requisitos contratuais e de qualidade para a manufatura de componentes contratados pelo cliente. E isso inclui o planejamento e capacidade, conforme especificado nesse manual. Tá? Então, aqui não tem um formato específico, tá? Mas muito provavelmente e com certeza o teu cliente tem um formato específico no qual você deveria estar submetendo essa evidência aí, ok? Então, trouxe uma prática já comum dentro do segmento automotivo e simplesmente formalizou isso aqui. Uma outra coisa é a implementação de mudança, da gestão da mudança. Então, mudanças que nós estamos falando aqui são basicamente aquilo que ele chama de 3Fs, que seria a forma, o ajuste, montagem e da função aí do produto em si. Só que esse requisito 1.15 que eles acrescentaram, ele é válido até a aprovação do PIPAP. Ou seja, durante o desenvolvimento do produto, eu deveria estar tendo uma gestão dessas mudanças aqui também. Tá? Ok? E nada muito diferente no qual há necessidade de ter uma notificação. Tá? Por quê? Porque a partir do PIPAP aprovado, fica valendo as regras da seção 3, né? Que é notificação requerida e submissão requerida ali. Tá? E não difere muito, tá? Em termos de conteúdo, do que se espera em termos de notificação ao cliente de uma solicitação de uma mudança. Ok? Tanto que ele solicita para que toda a documentação, que seria cada documento saído do APQP, deve ter um registro de mudança, que é o change log, incluído, no mínimo, o motivo da mudança, solicitante responsável pela aprovação e data, ou seja, tem um histórico das mudanças aí. Ok? Bem, esse seria o 1.15. Então, acrescentou essa nova tarefa com relação à implementação da gestão das mudanças, né? E são regras que valem até a aprovação do PIPAP aí. A partir do momento que o PIPAP está aprovado, fica valendo a seção 3 ali do manual do PIPAP. A outra coisa é a métrica do programa do APQP. Tá? Então, aqui ele está reforçando a necessidade de você ter um pouco mais de gestão do projeto. Então, quando ele chama de métrica do programa, no fundo, é um documento de visão geral gerenciado e preenchido pelo gerente da equipe do projeto. Muitas vezes o program manager ali. Tá? E essas métricas, elas acabam incorporando todos os elementos críticos do programa. Quando a gente fala de elementos críticos no programa, estamos falando com relação ao risco daquela atividade, do resultado daquela atividade, estamos falando do risco de atraso também. Né? E a intenção das métricas é resumir a situação do programa para apresentação à liderança e uma análise de fase. Aí ele faz uma menção do Gate Review. Nós não vamos estar apresentando aqui um apêndice B, que ele fala justamente dessa gestão, né, desses Gate Reviews, que, na verdade, não é mandatório, mas é sugerido. O que se espera é que exista uma gestão mais robusta, mais efetiva, para que se antecipe determinados riscos ou determinados problemas. Ok? Agora, tudo isso para nós, pergunta que a gente faz. Isso aqui é uma novidade para a gente? Métrica do programa do PQP? Não, lógico que não é. Por quê? Porque se você já é certificado OTR, você implementou o sistema de gestão da qualidade automotiva, que é a própria ATF,
ele tem uma cláusula 8341, que é monitoramento. Então, o que ele pede para a gente? Medições de estágios especificados durante o projeto, desenvolvimento de produtos e processos devem ser definidas, analisadas e relatadas com resultados resumidos, com uma entrada para análise crítica da direção aí. Aí, quando requerido pelo cliente, as atividades e medições de desenvolvimento do produto e do processo devem ser relatadas ao cliente em estágios especificados ou acordados pelo cliente, que já é uma prática já adotada. Então, o fato de ter incluído essa nova métrica não significa que a tua vida mudou. Isso aí já era para estar fazendo, né? Se você realmente você tem um sistema de gestão certificado pela própria ATF, aí, ok? Então não há novidade nenhuma aqui para a gente. Tá? Agora, uma das coisas que eu acho interessante é uma tarefa que eles colocaram, que acho que isso reflete um pouquinho esse histórico de desenvolvimento de novos produtos aqui. Então, se a gente pensar um pouquinho no histórico de desenvolvimento e pensar na curva do tempo, no qual eu tenho uma fase desde a cotação até a produção, e aqui nós temos basicamente algumas datas-chave, que é data de protótipo, data de pré-série e início de produção, de one, SOP, a gente começa a verificar uma coisa que realmente acontece toda vez que você tem um desenvolvimento. Duvido que durante o desenvolvimento do novo produto, vocês nunca tiveram nenhuma solicitação ou solicitaram alguma mudança. É o que mais tem. E, infelizmente, o comportamento disso ao longo do tempo é uma coisa parecida com isso aqui. Ó. Tem sentido isso? Tem sentido eu, numa fase de pré-série, fazendo validação de peça ferramentada off-tool, eu receber uma mudança de uma determinada cota que eu vou ter que retrabalhar o ferramental? Menor sentido isso. Isso é custo, isso é retrabalho, isso é risco de atraso, isso é risco de comprometer o lançamento. O que seria o ideal? O ideal, na verdade, seria uma coisa parecida com isso, né? Esse é o melhor dos mundos. Ou seja, qualquer solicitação de mudança, ela começa a aparecer a partir do momento que a gente vai começar a trabalhar no conceito do produto e isso começa a ser validado na fase de protótipo e aí começa a diminuir. Agora, qual é a causa disso daqui? A causa disso é consequência de uma análise de viabilidade e uma mitigação de risco sofrido. Por quê? Porque a análise de viabilidade, e principalmente o plano de mitigação, eu deveria estar fazendo isso no momento mais crítico que a gente sabe que existe no projeto, que é esse maior, aonde eu deveria concentrar meu maior esforço, que é basicamente nessa fase aqui de definição do programa, que é a fase de cotação. É aqui que eu deveria estar botando meu maior esforço. Por quê? Porque é essa fase que existe o maior risco, porque nesse momento ninguém tem certeza de nada. Muitas vezes o teu cliente não tem certeza do que quer desenvolver, mas ele conta contigo porque você é o detentor da tecnologia daquela solução. E como ele não tem certeza em nada, eu também não tenho certeza daquilo que eu tenho que desenvolver. Né? Então, aí que está o grande risco. Geralmente a gente acha que a PQP, no fundo, é uma ferramenta técnica. Né? E quem tem que estar participando desse processo é o pessoal da engenharia, program manager e qualidade. Então, a gente precisa ter uma abordagem no equipe multidisciplinar muito mais robusta e um esforço muito maior nesse momento. Vou mostrar aqui coisa rápida, tá? Ok? Nós recebemos uma Esse é o momento mais importante, esse é o momento mais crítico. Né? E esse é o momento que a gente deveria estar botando mais esforço. E é por isso que, no meu entendimento, eles acrescentaram esse plano de mitigação para avaliação de risco. Para quê? Para poder, na verdade, mitigar a possibilidade desse risco acontecer. Mas o que, se a gente pensar em termos da tarefa, não é uma análise de risco. No fundo, ele está pedindo para a gente
um plano de mitigação da variação de risco. Tá, Marcelo, mas não é a mesma coisa? Pensa nesse caso. Imagine essa situação. Imagine que durante uma solicitação de desenvolvimento, o cliente definiu como premissa de projeto fornecimento de um sistema de freio com disco ventilado, sendo que o fornecedor nunca produziu com tal tecnologia somente disco rígido. Ou seja, eu tenho um disco de freio que é rígido, e esse é o histórico que essa organização tem há mais de 50 anos, e a cotação que eu recebi é dessa nova tecnologia ventilada. Então, aqui existem algumas questões que eu acho interessantes. Primeiro, né, basicamente, é o processo de fundição que vai estar definindo isso. E aí você tem uma questão de molde, tem uma questão de ferramental. Muitas vezes o ferramental é com outro material, alumínio, não sei. Né? Então, a gente começa a ter uma tecnologia de produto e, com certeza, um desdobramento de uma tecnologia de processo. Mas eu, como fornecedor, eu não quero perder essa oportunidade. Porque eu fabrico o sistema de freio há mais de 50 anos. Então, durante a minha análise de viabilidade, o fornecedor considerou como risco baixo. Porque, visto que já fabrica sistema de freio há mais de 50 anos, eu posso ter essa tecnologia através de uma contratação de um profissional no mercado. Então, eu considerei como sendo baixo. Tem sentido isso ou não? Fabrico o sistema de freio faz 50 anos. Tá. Mas imagina que eu, em função disso daqui, desse input, nós começamos a pensar no quê? No plano de mitigação de risco. Então, quando a gente está elaborando o plano, muitas vezes alguns questionamentos começam a surgir, como, por exemplo, primeiro, quem é que vai ser o responsável pelo processo de seleção? Vai ser o RH? Qual o prazo para aprovação do aumento de headcount? Porque se a empresa faz parte de uma grande holding, de um grupo internacional, às vezes eu tenho que pedir autorização de aumento de headcount lá fora. E aí, qual o prazo para isso? Outra coisa, qual o prazo para a seleção dos candidatos até a entrevista? Porque alguém vai ter que buscar candidato no mercado que se enquadra em um determinado perfil, que se enquadra com uma certa competência, uma certa experiência ou história. Então, isso pode ter. Outra coisa, será que existem candidatos disponíveis no mercado? Se eu vou ter que te dar alguém de uma determinada empresa, a pergunta que a gente faz é: qual é a minha política de atratividade para poder motivar as pessoas a saírem de determinado emprego, né, para vir trabalhar na minha empresa? Outra coisa, essa política de atratividade e todo esse custo aqui, qual vai ser o impacto que eu tenho na minha organização? E aí, esse custo está sendo considerado no produto cotado? Será que vai ter um risco no atraso de desenvolvimento, caso exista atraso na contratação? Então, a pergunta que a gente faz é: será que o risco é realmente baixo ou não? Então, o plano, ele, além de ser, vamos chamar assim, um 5W2H, para que a gente possa mitigar um determinado risco, ele acaba sendo um balizador daquela perspectiva que nós tivemos no começo, para saber se esse risco realmente é um risco baixo ou não. Então, isso daqui dá trabalho. Por isso que é importante a equipe multidisciplinar começar a trabalhar justamente nessa fase inicial. Então, aqui a gente já começa a ter uma roupagem, não só técnica, mas uma roupagem de negócios baseado nessa tarefa em si. Tem sentido isso que eu estou falando ou não, turma? Então, essa roupagem é interessante a gente sair um pouquinho, né, da perspectiva de que a PQP é uma ferramenta técnica. Ela é, no fundo, é uma ferramenta de gestão, né, para poder garantir a sustentabilidade da sua empresa a longo prazo. Afinal de contas, né, as nossas empresas existem, sendo que um dos objetivos dela é a lucratividade. A pergunta que a gente faz é: será que eu estou usando, okay, essa metodologia de desenvolvimento de produto como sendo uma ferramenta de gestão para poder garantir a minha lucratividade a longo prazo? A minha sustentabilidade é uma sustentabilidade de longo prazo?
Tá? Então, isso eu acho que é um ponto muito interessante, ok? Tá? De uma forma geral, a minha opinião é que, realmente, a grande mudança que teve no APQP estaria concentrada na fase 1. Tá? Apesar de algumas mudanças aparecerem, por exemplo, que foram incluídas, que é, na verdade, uma prática que a gente já deveria ter. Exemplo típico do capítulo 4, eles acrescentaram na validação do produto do processo, 4.6, avaliação da embalagem, a necessidade de fazer uma verificação da eficácia do quê? Da embalagem alternativa quando necessário. O que é embalagem alternativa? Aquela embalagem de backup que nós temos. Por exemplo, imagina que o teu cliente é responsável pela embalagem, a embalagem é dele. E a gente sabe que existe todo um processo de milk run, né? Você recebe embalagem vazia, tá ok? E você vai lá, estufa o container, tá ok? Ou o caminhão, melhor ainda, tá? Com o teu produto. Ela não volta. Se volta, volta danificada, volta suja, às vezes vem até do concorrente. E a gente sabe que essa questão de logística é um negócio muito complicado. Tá? Então, esse é um ponto importante, porque a gente deveria estar pensando nessa embalagem alternativa. O melhor momento é de quando você está elaborando a especificação da embalagem. Né? Então, algumas montadoras já têm os padrões já definidos, né? São os PPIs da vida, né? Package Proposal Information. Tá? E aí eu deveria estar definindo também, estabelecendo quais seriam as embalagens alternativas. Né? Ok? Tá claro isso aí, turma? Sim. Então tá jóia. Maravilha. A outra coisa, que isso eu acho que em todos os capítulos, tá? De uma forma geral, basicamente as últimas tarefas é o suporte da liderança. Então, eles mudaram a terminologia liderança, que antigamente estava lá como suporte da gerência. Tá? Bom, por que isso? Primeiro, para fazer um alinhamento, juntamente com essa terminologia de liderança que está lá na IAPR, que a gente está falando da alta direção. Então, o grande objetivo aqui é reforçar a necessidade de manter a liderança informada durante a análise crítica do projeto, considerando resultados e prazos. E aí é a análise do Gate Review. Por quê? Porque é nesse momento que a gente vai estar alocando o recurso necessário para o sucesso do novo programa, que faltou um erro, ok? Então, se nós pensarmos, ok, na transição do APQP, quais seriam as grandes mudanças que tiveram, e eu gostaria de deixar claro para vocês, tá? Basicamente, a gente está falando da fase 1. Essa fase 1, eu acho que é o grande pulo do gato. E essa fase 1, ela está reforçando essa necessidade aqui. Da gente estar tendo mais robustez na fase de definir e planejar o programa. Seria essa fase inicial. Quanto mais esforço a gente aloca, né, para que a gente faça uma boa análise de viabilidade, elabore um bom plano de mitigação de risco, entenda realmente aquilo que o mercado está pedindo, né? Tente entender aonde que vai a sua peça, que a gente muitas vezes desenvolve um produto sem saber onde é que vai. Tá? Eu acho que essa é a grande mudança que teve aí. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Então, se a gente pensar em termos de APQP, eu acho que o grande impacto mesmo tá na fase 1. Tá bom? Bom, agora, plano de controle. Saiu o novo manual. Bom, o objetivo de estar separando, né, muitas vezes o plano de controle estava dentro do próprio APDP, tá? É que realmente a gente estabeleça algumas práticas, boas práticas, e aí um alinhamento, né, em cima dessa nova referência aí. Tá? E muitas vezes até a autonomia de você fazer determinadas atualizações em função de uma certa necessidade aí. Ok? Se a gente pensar nesse novo manual, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, na minha opinião, é o capítulo que eu considero o mais importante e mais relevante aqui. Por quê?
Porque aqui, nesse capítulo 1, ele estabelece requisitos e diretrizes. Então, requisito são regras claras do plano de controle, né, com relação à sua elaboração. Né? Ou seja, o que se espera de um plano de controle? Qual é o requisito do plano de controle? Já a diretriz não é um requisito, mas é prática recomendável. Né? Então, aqui, nesse capítulo, ele separa o que é requisito e o que é diretriz. Aí, tá bom? E em todos os casos, e isso também é extremamente importante, sempre consulte o seu cliente para garantir que sua prática esteja alinhada com quaisquer requisitos específicos do cliente que eles possam ter também. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar de alguns tópicos que estão no manual do plano de controle com relação a esse capítulo aí. E aqui nós trouxemos alguns exemplos de requisitos aí. Bom, primeiro a gente sabe que é formato do plano de controle. Então, o que ele tem como requisito? Olha, qualquer formato é aceito. Eletrônico, papel, o Excel, né, ou um software específico para plano de controle, já integrado com o PNEA, sem problema nenhum, tá? Porém, no mínimo, as mesmas informações descritas no capítulo 2 deveriam estar nesse plano de controle aí. Então, o capítulo 2 ele fala com relação ao conteúdo, né, do plano de controle. O capítulo 1 fala de requisitos e diretrizes aí para alguns tópicos específicos aí, tá? Um outro tópico diz respeito à característica especial. Isso a gente já sabe, né? E, por exemplo, todas as características especiais, produto e processo devem ser incluídos no plano de controle. Tudo bem que a gente já sabe, mas a gente já ouviu no mercado algumas coisas que dizem o seguinte: não, eu só coloco característica especial aquilo que for de segurança regulamentar ou perda de função primária. Não. Então, muito cuidado com isso. Tá? E essas características devem ser indicadas na coluna classificação de características especiais do plano de controle. Então, já orienta onde é que isso daí tem que aparecer. Lógico que aqui ele também fala como requisito, e pé aceito é aquela tabela de correlação lá das características especiais validada com o cliente, que isso é essa prática já utilizada aí, por nós, tá? Outra coisa que aqui eu coloquei os requisitos na íntegra, característica pessoal. Então, o que é característica pessoal? Então, ele traz lá no glossário manual o que é a definição. Característica manufaturada no processo do fornecedor e utilizada no processo da organização sem modificação ou validação adicional. O que significa isso? Imagina que eu tenho uma determinada peça, por exemplo, né, uma resistência à tração, tá? Uma peça metálica de resistência à tração. Eu não vou fazer nenhum tratamento térmico, não vou fazer nada, eu vou usar do jeito que... Ou seja, essa resistência à tração, ela tem uma determinada função no meu produto, tá? Mas uma característica que não vou alterar, ela é inerente àquele material que eu adquiri, ok? Isso é uma característica pass-through, porque passa direta, tá? Então, aqui tem alguns requisitos aqui que eu acho que é interessante, porque geralmente a gente percebe que isso passa batido aí, tá? Primeiro, o que ele fala é que a organização deve identificar todas as características que atendem a definição de característica pass-through. Isso tem que estar claramente identificado. Por quê? Porque a organização, eu tenho que ter um processo para poder validar a eficácia do controle do fornecedor. Então, eu tenho que ter um processo para poder validar se aquele controle que o meu fornecedor tem para essa característica pass-through é efetivo ou não. Tá? Com base nos resultados da validação, a organização deve decidir os métodos de controle apropriados do ponto de vista da organização e do cliente. O que significa isso? Baseado naquilo que eu verifiquei, né, do meu fornecedor, essa robustez, eu vou estabelecer qual que é que tipo de controle que eu vou ter para essa característica pass-through. Podendo documentar todas as características e o método de controle no último ponto de controle de cada característica pass-through, que pode ser, muitas vezes, a última verificação pode ser um ensaio funcional que eu faço no final da minha linha, pode ser. E esse documento deve ser analisado com o representante apropriado do cliente, muitas vezes o engenheiro de qualidade de fornecedores, né, ou engenharia, depende da cultura, depende da prática de cada cliente,
para que haja acordo sobre o controle dessa característica antes ou simultaneamente a análise e aprovação do plano de controle de transicionamento. Coisa que nós vamos estar vendo nas fases do plano de controle. Qual é a diferença entre plano de controle protótipo, pré-lançamento, produção, safe launch, tá? Só que é o seguinte, se a organização usar a inspeção de recebimento com base em amostragem, como uma certificação de lote, isso pode ser para a característica pass-through, para garantir essa qualidade, ela deverá ser incluída no plano de controle da tua organização. Então, isso tem que aparecer. Ok? Então, muita atenção a esse aspecto de característica pass-through aí, tá? A outra coisa é confirmação de prova de erro. Validação de Pocayoke, tá? Então, além de outros requisitos que estão ali, eu trouxe que o dispositivo à prova de erro deve ser listado no plano de controle. Isso tem que aparecer no plano de controle. Processo de reparo e retrabalho. Esse tópico, processo de reparo e retrabalho, ele tem uma série de requisitos ali, específicos voltados para o plano de controle. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o seguinte: processo de reparo. Tem que ter um plano de controle específico aí, para reparo. Todo mundo sabe, retrabalho e reparo, né? A diferença. Retrabalho é quando eu pego uma peça não conforme, eu tomo uma ação ali, ela volta a atender a especificação. Reparo, a partir do momento que eu peguei uma peça não conforme, tomei uma ação, ela passa a ser utilizável, vamos lá, sem risco ao cliente, mas ela continua não tendo especificação. Nesse caso, é categorizado como reparo que requer uma concessão do cliente aí, que seria aceito de um desvio aí, tá? Isso está na própria ATM também, tá? A outra coisa é inspeção visual 100%. E a gente sabe que existe um risco de inspeção visual. Quando você está fazendo atividades de inspeção visual, muitas vezes você tem percepções diferentes sobre o mesmo defeito, e aí muitas vezes até com critérios diferentes, tá? Então, nesse caso, o que ele pede? Se o método utilizado for inspeção visual 100%, o plano de controle deve incluir uma verificação periódica da inspeção visual, como auditoria por amostragem, por auditor qualificado, medição offline para verificar o julgamento ou algo semelhante. Ou seja, se eu tenho uma inspeção visual, eu deveria ter, sim, dentro do próprio campo, no plano de controle, uma menção de qual é a atividade que nós vamos estar executando para poder verificar essa consistência dessa sistemática de inspeção visual. Ok? Isso pode ser uma auditoria, isso você pode pegar, por exemplo, durante a auditoria escalonada, que em todos os turnos, você integrar uma espécie de uma auditoria de produto que aproveita e verifica, né, se os produtos liberados estão conforme o critério de aceitação previamente definido, só que aí requer a necessidade de você ter um auditor qualificado, né? Medição offline para verificar o julgamento ou algo semelhante, ou seja, passar por uma estação, talvez assim, né, uma estação de verificação ali, tá? E também, uma outra coisa, quando você tem organizações não responsáveis pelo projeto, tá? Isso é muito comum, tá ok? Então, o que ele pede como requisito é que a organização e o cliente devem ter um processo de cascatear o DFMEA, ou pelo menos de detalhes de caracteres especiais da entidade responsável pelo projeto para a organização. Muitas vezes a gente ouve sempre o mesmo discurso. Ah, mas eu não sou responsável pelo projeto do produto, eu não sei qual é a aplicação, né? Todo mundo chora a mesma ladainha. A verdade é essa, ok? Mas compete a nós e também ao teu cliente ter justamente esse processo para poder identificar aonde vai a sua peça, qual é a interface que ela tem, aonde está o risco e quais seriam essas características especiais que a gente pode considerar em termos de, talvez, segurança, regulamentação, forma, funcionalidade, ok? E aí, outros tópicos também, né? Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, só para a gente poder ter uma visão um pouco mais direcionada a esse capítulo 1, devido à importância dele, ele estabelece diretrizes e requisitos aí, ok? A outra coisa
é o desenvolvimento do plano de controle. Como é que a gente desenvolve o plano de controle? Então, existe um capítulo 2, tá? Que fala sobre o desenvolvimento dele. Então, ele não só estabelece o conteúdo mínimo do plano de controle, assim como planejar, elaborar, considerando algumas entradas necessárias. Então, ele tem uma série de sugestões de entradas necessárias para a elaboração do plano de controle também, e faz conexões com o próprio manual da PQP. Tá? Mas o formato dele é mais ou menos isso daqui. Esse é o conteúdo mínimo dele. Então, o que nós estamos trazendo aqui? Cuidado com isso. Revisão. E aqui a gente faz uma conexão com a PQP, que é 1.15 que nós falamos, né? Fala sobre toda a parte de gestão de mudanças, ok? Então, atenção às revisões do plano com os demais documentos. Então, no APQP já existem regras específicas sobre isso, cuidado com isso aí. A outra coisa é essas características aqui. Geralmente, o pessoal coloca características somente de produto, não coloca de processo. Então, ele pede atenção à inclusão das características de processo, podendo ser também verificação de dispositivos, verificação de Pocaioquê, auditorias escalonadas e etc. Então, é aqui que nós temos uma conexão forte com o próprio PPM. Tá? Então, muito cuidado com esse aspecto aí. Geralmente, você pega o plano de controle, só inspeção do produto, inspeção do produto, inspeção do produto, inspeção do produto. Será que não tem nenhum parâmetro de processo? Será que não tem nenhum Pocaioquê aqui? Né? Será que não tem nenhum controle adicional, né, no teu processo que, baseado na tua análise de risco do FEMEA, ok? A gente deveria trazer para cá? Então, esse é um ponto importante aí também. Tá? A outra coisa que sempre é uma discussão quando a gente fala de método. Porque método, a gente está falando não só especificação, como é que a gente vai medir, qual que é o tamanho da amostra que nós vamos estar coletando, e qual frequência, para dar aquela visão de volume, né, de risco, também, de você estar detectando, mas o método de controle. Então, aqui, eles colocaram que essa coluna contém uma breve descrição de como a operação será controlada, incluindo o número de procedimento e isso ser aplicado. Ou seja, como é que você vai controlar isso? Né? Eu vou inspecionar, né, na bancada, sob mesa de luz, tá, ok? Utilizando lente. Tá. Então, deixa claro como é que você vai inspecionar esse tipo de coisa. O método de controle utilizado deveria ser baseado em uma análise eficaz do processo. O método de controle é determinado pelo tipo de processo e pelos riscos identificados durante o planejamento da qualidade, por exemplo, no caso do CMM. Ok? E a outra coisa também é deixar claro como será realizado o teu plano de ação a uma não conformidade, a um determinado problema. Então, o que ele pede nesse campo do plano de reação, que isso está lá nas diretrizes também, tá? Ele pede duas coisas ali. Primeiro, como é que vai ser feita essa atividade e quem é o pai da criança? Pelo menos a função da pessoa ali, tá? O cargo, função. Tá? Então, o que ele pede é uma clareza na descrição da ação da relação, de reação, explicando como será executada, podendo referenciar uma instrução de trabalho, por exemplo. Tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: não esquece que, primeiro, estamos gravando esse evento, a gente vai disponibilizar para vocês. E a segunda coisa é, por favor, se você quer receber um certificado desse material, passe seu nome completo para o Luiz Negri, tá? Via chat, no privado. Passe o seu nome completo e o seu e-mail para que ele encaminhe para vocês aí, tá? O certificado e material, tá bom? Seguindo aí. Capítulo 3. Qual a ideia do capítulo 3? Estabelecer fase. Quais são as fases do plano de controle? Então, aqui entra um pouco no conceito do Safe Launch, né? Então, em alguns casos, o cliente pode requerer a implementação de um programa de lançamento seguro, que é o Safe Launch. Todo mundo já ouviu falar no requisito, que é o famoso GP12 da vida, né? A gente fala de, se não me falha a memória, no antigo ANPQP da Renault, Nissan, era o Ramp-Up Activity Plan, né? Plano de controle reforçado, que era da FCA, antiga FCA. Ou seja, a figura a seguir é uma imagem de como o programa de lançamento seguro é normalmente aplicado.
né? Então, o contorno pontilhado da caixa, lançamento seguro, indica que o início e o fim são flexíveis. O que significa isso? Então, basicamente, nós temos 3 tipos de plano de controle. É protótipo, pré-lançamento e produção. Porém, existe um lançamento seguro aqui. Esse lançamento seguro, que foi aquela explicação lá, muitas vezes é o famoso GP12 da vida, Ramp-Up Activity Plan, cada um com suas determinadas terminologias, a sua cultura, mas a essência geralmente é a mesma. Muitas vezes ficando até 3 meses ou até um pouco mais após o SOP. Ok? E, no fundo, ele está pegando o plano de controle de pré-lançamento e melhorando essa gestão aí, principalmente gestão do resultado obtido. Tá? Ok? Então, é aqui que vale a pena a gente começar a pensar na correlação do plano de controle, tá? Com os demais cálculos. Então, imagina que nós vamos ter que fazer um novo desenvolvimento de um produto. Para a gente poder fazer um novo desenvolvimento de produto, eu preciso entender qual é a necessidade do mercado. Ou seja, receber o pacote de cotação, muitas vezes fazer um desdobramento da função qualidade, tá? Mas eu saber o que o mercado quer. Mas não basta só saber o que o mercado quer. Eu preciso saber aonde que vai essa minha peça, esse meu desenvolvimento. Por isso que é importante a gente saber qual que vai ser a aplicação. Porque daqui e com essa informação da aplicação, eu consigo caracterizar qual é a função do meu produto e aí eu começo a fazer uma análise de risco aí, tá? Bem, essa análise de risco que é o DFMEA, qual que é a saída dele? A saída do DFMEA é especificação de material, é especificação dimensional, GDT, e especificação de teste de validação. Só que é o seguinte, eu não sei se essa especificação está boa. Eu não sei se essa especificação é a mais adequada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que validar essa especificação através de testes. Para isso, eu preciso de ter um cara chamado protótipo. Só que protótipo, geralmente eu faço ele soft tooling. Eu não faço um processo de produção normal. Eu não tenho nem ferramental. Então, é aqui que a gente começa a fabricar esse protótipo. Só que durante a fabricação desse protótipo, que tipo de cuidado que eu tenho que ter? Que tipo de teste que eu tenho que fazer? Quando que eu vou estar medindo uma determinada característica para que esse protótipo ele seja a cara desse desenho ou dessa especificação que eu ainda não congelei. Então, é aqui que entra o plano de controle de protótipo. O plano de controle de protótipo ele tem por esse objetivo, estabelecer os controles e os cuidados que você tem que ter durante a fabricação daquela peça soft tooling. Tudo bem? Validei o meu produto, validei a especificação, fiz o design freeze. Só que eu tenho que transformar esse sonho em alguma coisa palpável. Porque o cliente, papel não monta carro, né? Ou seja, desenho não monta carro, eu preciso de peça. Para ter peça, eu preciso definir como é que eu vou produzir. Então, é por isso que eu tenho o fluxograma do processo de manufatura. Por quê? Porque no fluxograma do processo de manufatura e com o DFMEA, que eu vou começar a fazer meu PFMEA. Porque enquanto aqui eu estava pensando qual é a função do produto, aqui eu estou verificando qual é a função do processo. Exemplo típico da caneta. Você tem uma determinada caneta, aí você tem a tampa da caneta. A função da caneta é não escrever interruptamente durante X horas ali. Tá? Por que não escreveu? Porque a interface que eu tenho entre a tampa e o corpo da caneta não lacra legal, de uma forma que eu consiga garantir que essa tinta não vai evaporar. Então, aqui na minha especificação, eu defini qual a melhor especificação para a tampa e qual a melhor especificação para o corpo, para poder lacrar bacana. Joia. Então, aqui eu pensei na função do produto. Só que essa é uma peça plástica injetada, e eu vou ter que injetar essa peça. Para poder injetar essa peça, eu tenho um processo de injeção. Qual é a função do processo de injeção? Não é injetar a peça, é garantia dimensional, propriedade mecânica, qualidade material. Ora, bolas, o que pode falhar? Putz, o diâmetro pode ser maior, o diâmetro pode ser menor. Pera lá, mas o diâmetro é uma característica que era uma causa de FMEA? Então, geralmente, a causa de FMEA corresponde ao modo de faro do FMEA. Ok? Beleza? E, por consequência, o efeito que você tem no PFMEA acaba sendo o modo de faro do DFMEA.
Aí eu fiz o PFMEA. Então, é aqui que eu estabeleci meus controles de prevenção e de detecção. Prevenção, instrução de setup, que eu estou atuando numa causa, ou é uma característica de processo, uma inspeção, uma instrução de manutenção de equipamento, ferramenta, POCAI-OK, ou então, detecção, inspeção do produto. Essa característica de processo, eu vou fazer um controle estatístico dessa característica de processo, inspeção de layout, editoria de produto, POCAI-OK de detecção. Jóia. Montei essa minha lógica. Essa lógica aqui, eu preciso definir característica especial. Ela é em função de celeridade, do DFMEA. Então, eu preciso começar a identificar qual foi a causa que gerou esse modo de falha que gerou esse efeito. Então, é daqui que eu vou vincular a simbologia, né, nas causas ali. Só que a causa do DFMEA corresponde ao modo de falha do DFMEA? Corresponde, traz para cá. Qual foi a causa que pode gerar esse modo de falha? Pode ser uma característica do processo, por isso que eu vou colocar um CEP, por isso que eu vou colocar um POCAI-OK. Então, é daqui que, basicamente, bateu na coluna de detecção e mais outras informações, é que eu vou estar alimentando meu plano de controle de produção. Só que eu nunca produzi isso antes. Esse produto vai ser a primeira vez que eu vou estar produzindo. É aqui que eu faço o quê? Eu aumento a frequência de inspeção, eu aumento a amostragem, coloco uma estação fora da linha 100%. Então, a partir do momento que eu peguei esse meu plano de controle de produção e aumentei esses controles, ou seja, fiz um incremento desses controles, eu criei o plano de controle de pré-lançamento. Por quê? E ele é temporário. Né? Por quê? O objetivo é eu verificar o comportamento do meu produto durante esse pré-lançamento para que eu faça ajustes no meu plano de controle de produção. Agora, existe um requisito do cliente, que é o Safe Launch, que faz a gestão disso aí também. Isso como requisito do seu cliente aí. Tá claro? Só que é o seguinte, a gente não pode esquecer que tem que fazer estudo de capabilidade. Ele vai fazer daquilo que é especial. Da mesma forma, eu tenho que fazer estudo de MSA. Tanto MSA, estudo de capabilidade, plano de controle, fluxograma, plano de controle de pré-lançamento também, especificação. Isso tudo aqui está lá no APQP. Então, o plano de controle é uma das saídas que a gente tem do APQP também. Então, é aqui que a gente faz essa amarração. Esse é o vínculo aí. Tá bom? Bom, o último capítulo do plano de controle fala sobre uso eficaz do plano de controle. Então, o que ele faz aqui? Ele traz algumas ferramentas, algumas metodologias, tá? Para o plano de controle, deixando claro qual a definição dela, conceito-chave do item, por que o item é importante, o que fazer e como fazer. Então, um deles, a gente sabe que alguns clientes definem isso como requisito específico do FMR reverso. Né? É planejar, ok? Uma auditoria do processo, enxergando o FEMEA ao longo do processo produtivo e durante o FEMEA reverso, essa auditoria, eu estar fazendo uma análise crítica do meu plano de controle para poder verificar se ele está sendo seguido, se essa amostragem que a gente está tirando dele dessa frequência definida é adequada, se não há nenhum controle necessário, um controle adicional, que não foi mencionado no FEMEA, que vale a pena a gente atualizar no plano de controle também. Outra coisa, usando o software para desenvolver e gerenciar planos de controle de documentos relacionados, muitas vezes isso pode ser uma prática interessante. Tá? Auditorias escalonadas de processo, como verificação do plano de controle. Eu mencionei para vocês que, dentro de alguns dos tópicos, tá? Do capítulo 1 do plano de controle, nós falamos da inspeção 100% e as auditorias, que a gente pode estar utilizando uma auditoria escalonada, integrada, mas faz uma auditoria de produto para poder verificar se o critério de aceitação está robusto, não deixa de ser uma prática positiva, né, para a gente poder verificar robustez, não necessariamente só a inspeção 100%, tá? Mas aqui, para a gente poder buscar uma robustez em outros controles também. Planos de controle em processos altamente automatizados. Existem processos que são totalmente automatizados, né? E que eles definem algumas regras, né, com relação ao plano de controle e buscar a efetividade deles. Está lá no manual. Uso de FEMEA padrão de família. FEMEA padrão de família já está incorporado, né, nessa nova versão do manual do FEMEA. Tá? Então, se nós pegarmos o manual do FEMEA, o AIAGBD, a primeira emissão,
ele já traz esse conceito, que é um conceito importante, que a gente usa no passo 1, para saber o que eu vou ter que fazer de FEMEA, né, e o que está fora que eu posso estar utilizando, né, de FEMEA de família, aí, como sendo uma referência aí também. Uma outra coisa também que é importante é controle de riscos relacionados ao armazenamento e manuseio. Isso, basicamente, gostaria de dar um exemplo para vocês em componente eletrônico. Então, quando a gente fala de controle de risco relacionado a armazenamento e manuseio, muitas vezes a gente tem interferência no ambiente, ou até mesmo situações de carga eletrostática, que pode ser um risco para você poder gerar um produto não conforme, encapsulamento de chip, durante SMD. Então, isso é muito característico, ok? Dentro do segmento eletrônico aí, tá? Você tem um risco muito grande com relação a isso também. E isso vale também para algumas situações que dizem respeito até contaminação, né? Então, por exemplo, né, uma das coisas que tem, logicamente que é uma causa, né? Laminação de tiras a frio, você tem uma emulsão. E quanto mais você está laminando, né, o aço, ok? Essa emulsão vai aumentar a porcentagem do teor de ferro, e isso deixa de ser um contaminante aí, que pode gerar encruamento também. Então, a gestão disso daí é uma coisa importante aí. A outra coisa é a gestão de anormalidades em relação a planos de controle. O que ele quer dizer com isso? É planejação? Não, não é. Existem algumas coisas que são paradas programadas, férias das pessoas. Então, existem algumas situações, vamos chamar assim, de anormalidades, mas não deixa de ser alguma coisa planejada, uma coisa normal, ou uma anormalidade propriamente dita, tá? Que são os cuidados que a gente deveria ter durante uma determinada retomada aí, tá? Então, esse daqui, basicamente, são algumas metodologias e ferramentas para deixar teu plano de controle cada vez mais robusto aí, ok? Bom, é isso. Se você precisar ou tiver curiosidade ou quiser saber mais sobre o APQP, o plano de controle, nós temos algumas turmas abertas em junho, tá? Existe uma turma da APQP, né, a terceira edição, que está prevista para o dia 3 de junho, né? Assim como o plano de controle também, isso pode ser combinado, tá? Na mesma data, treinamento de APQP com o plano de controle, assim como também do TISAX, tá? Está aí previsto para 27 e 28 de junho aí, tá? No cara de 12 horas, tá bom? Bom, pessoal, Negri, alguma dúvida aí, Negri, do pessoal? Uma pergunta? Marcelo, fala para o pessoal, né, duas coisas. Primeiro, é só revisar o nome para o certificado e o e-mail, porque algumas pessoas mandaram e-mail, mas não mandaram o nome. E outras pessoas mandaram o nome e não mandaram e-mail. Então, a gente não consegue enviar de forma correta. Então, Ah, essa é a legal. primeira coisa. A segunda coisa Ou seja, é você já deu recado para eles, né? isso, Ah, então tá bom. que a gente tenta ser proativo, né, É chefe? isso aí, cara. Tá. E a outra coisa é, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que a gente tenta responder aqui, né, na medida do possível. Até agora, a gente não recebeu aqui nenhuma dúvida, tá? Bom, pessoal, eu acho que seria interessante vocês revisa aí, tá, o teu nome completo e teu e-mail, tá, para emissão do certificado também do material. Tá? Isso se você quiser receber o certificado, tá bom? Marcelo, deixa eu colocar aqui, se alguém precisar de saber algumas informações com relação à questão de treinamentos, eu acho que a grande maioria tem o meu contato, pode passar o e-mail para mim, passar o e-mail para o Neg, ou até mesmo depois que receber o certificado, perguntando sobre alguma data, alguma coisa. Além dos treinamentos que o Marcelo relacionou, a gente tem outros treinamentos confirmados também, tá? Então, acho que até é interessante, se vocês quiserem saber um pouquinho quais são eles, a gente pode estar passando essas informações para vocês. Alguns que mandaram os nomes e e-mails ali no chat aberto, eu anotei aqui, depois eu vou estar passando para o Negro também para a gente confrontar essas informações. Legal, cara. Tá bom? E como o Marcelo mencionou, além do certificado, vai junto essa apresentação para vocês e depois vai ficar disponibilizado no YouTube para vocês compartilharem com outras pessoas que queiram assistir, que eu acho que foi bem
cheia de informações, né, Marcelo? Na verdade, foi uma apresentação aí bem explicativa. Eu quase dei um treinamento aqui. Não, Tudo na bem. verdade, eu fiquei pensando bem isso. Na hora que a gente estava ali na metade, eu falei assim, nossa, ele está dando um super treinamento aí, né? Modo cruzeiro. Mas obrigada, Marcelo. Nada. Gente, aqui apareceram aqui duas perguntas, né? Então, Uhum. o Paulo Castilho está perguntando aqui se, Marcelo, você poderia, por favor, dar mais exemplos de PTC? PTC, vamos lá, vai. Composição química de polímero. Por exemplo, se você pega um polímero, tá? Essa é uma característica pessoal. Eu vou fundir o polímero, né? Então, a composição química fica ali, né? Não é por causa disso que vai ter algum elemento que vai sair, tá? Então, composição química, propriedade mecânica, né? São essas características que não vão ser alteradas ou sofrer nenhuma outra alteração ao longo do processo produtivo. Não sei se atendeu aí o Castilho. Não recebi. Legal, acho que sim, né? Marcelo, tem uma outra solicitação aqui, é que se você poderia voltar nos slides dos treinamentos abertos. E o pessoal aqui pediu aqui para voltar um pouquinho nas Aqui. turmas. Isso. Tá. Se vocês quiserem fazer um print screen aí, tudo bem, tá? Essa parte a gente não vai gravar, tá? A gente não vai disponibilizar para vocês, tá bom? Mas o que eu acho que seria legal é a gente fazer isso daqui, ó. Espera um minutinho só. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar uma outra coisa. Posso descompartilhar? Ô, Marcelo, antes de você descompartilhar, teve uma outra pessoa que falou sobre o PTC. Não ficou claro para mim se será necessário incluir no plano de controle da produção. Tudo vai depender da análise de risco que você fez junto ao seu fornecedor, tá? E aí você acorda isso com o teu cliente. Às vezes, uma determinada característica que é PTC, tá? Ela pode ser verificada dentro de um determinado teste funcional, ou às vezes esse teste funcional vai ser no campo, e eu não tenho como detectar isso. Então, em função dessa análise de risco, às vezes eu tenho que colocar no meu plano de controle do recebimento. Então, o importante é você listar essas características, tá ok? E aí validar com o teu cliente essas características, principalmente como é que você vai estar verificando isso no teu fornecedor. Após essa verificação, aí sim você tem um critério de risco para poder assumir. Não, isso aqui está sob controle, esse fornecedor vai ter um histórico positivo, então é caso a caso. Mas o importante é o seguinte, a partir do momento que for definido que tem que ser controlado, tem que estar no plano de controle. Legal, obrigado, Marcelo. Pass-through é sempre complicadinho, viu, cara? Deixa eu interromper aqui, mas eu quero compartilhar isso daqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo o que eu estou projetando aqui? Esse aqui é o nosso site. Tá? Então, quando você entra no nosso site, vocês estão vendo que tem treinamentos aqui, treinamentos abertos de AD. Então, é aqui que você vai verificar quais são os treinamentos que estão disponíveis e quando que esse treinamento aberto está previsto. Por exemplo, nós falamos do quê? Nós falamos do APQP, né? Então, nós temos aqui uma turma, que é o APQP terceira edição, e tem essa aqui, que é a terceira edição com o plano de controle, tá? A gente faz em duas sessões, tá? Então, por exemplo, a PQP terceira edição está previsto aqui, por exemplo, mês de junho.
Na hora que você clica no calendário, você vai ver qual é o conteúdo, qual é o valor, a carga horária, e aí é o momento que você tem que, se você decidir que isso daqui é interessante para você, você se inscreve na data que você quiser. Ok? Então, é interessante você olhar aqui, clique em treinamentos abertos em AD. Ok? Mas pensando em termos de APQP, terceira edição, eu falei 3 e 4, né? 3 de junho e 4 plano de controle, e tinha o TSACS também, que está previsto aqui, gestão de serviço de segurança da informação, TSACS, 27 e 28 aqui. Então, você tem acesso aí também ao conteúdo programático aí, ok? De 12 horas, tá bom? Ok, Marcelo, mas nenhuma pergunta. Acho que foi bem esclarecedor aqui, tá? Ok, Legal. legal. Só comentando aqui com o pessoal, alguns dos treinamentos, além do APQP e PIPAP, a gente tem o treinamento de FEMEA, a IAG-VDA confirmado, CQI 12, 9001, CQI 23, responsabilidade civil e MDS com CDX também, tá? São alguns dos treinamentos que a gente tem confirmado. Se vocês estiverem buscando, eu acho que é bem interessante vocês retornarem aí pra gente, tá bom? E é isso, agradeço a todos.